Imagina que tu tá num evento, aí alguém chega em ti e te pergunta: e tu, cara, o que que tu faz? E aí naqueles 3 segundos, simplesmente na tua mente dá um branco. O que é literalmente bizarro, né? Porque tu sabe o que tu faz todos os dias isso. Mas aí chega na hora de explicar, tu simplesmente enrola, tu dá 1000 voltas. Tu utiliza, por exemplo, 4 frases quando dava pra te utilizar uma. Aí tu começa a perceber no rosto da pessoa que a pessoa tá tipo assim, ó. Ah, sim, entendi. Assim, ela até entendeu o que que tu faz, mas ela não entendeu por que que tu é o melhor naquilo, tá ligado? Isso não é falta de vocabulário, tá? Isso é um sintoma. Tanto que quando chegou um lead orgânico pra mim, eu fiz esse teste de travamento. Só que esse sintoma tá dizendo pra ti algo muito importante sobre o teu negócio. Que quando tu entender isso, tudo vai mudar. Experiência própria, amigão. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que que tanta gente trava nesse quesito e o que que isso significa de verdade. E te explicar que tu criar uma frase bonita pra isso não vai resolver o problema. E eu vou te contar isso, amigão, a partir da minha própria história. Porque eu vivi exatamente isso durante anos. E aqui eu vou te contar uma coisa que eu demorei muito tempo pra admitir. Eu simplesmente não sabia explicar o que que eu fazia. Inclusive eu aprofundo sobre esse tema no vídeo de lição de vida, tá? Se tu quiser, pode procurar até algum lugar aqui. Mas lá basicamente eu falo que eu via como injustiça, né? Os meus concorrentes serem escolhidos ao invés do meu lugar, mesmo eu tendo a certeza, a clareza que eu era a melhor opção para aquele tipo de problema. Só que o meu diagnóstico hoje é que eu não conseguia traduzir na minha comunicação, basicamente, por que que eu era a melhor opção. E aí quando eu ia falar sobre o meu trabalho, o resultado na prática era que o cara me via como só mais um naquela área, tá ligado? Ou seja, se eu sou mais um, eu vou ser comparado. Até que simplesmente me caiu uma ficha. E essa ficha mudou todo o meu negócio. Mas antes de eu te contar que ficha é essa, eu vou te explicar por que que ela faz sentido. E essa coisa que eu vou te explicar é basicamente assim, ó. Por que que o especialista, o cara que mais sabe sobre aquele assunto, por que que justamente ele trava quando alguém pergunta o que que ele faz? Pô, pensa comigo, parece totalmente contraditório. O cara atende há anos, o cara estuda há anos, o cara atua há anos, ele sabe todo o impacto do trabalho dele, mas na hora de pegar tudo isso e colocar em palavras simples, esse cara trava, meu amigão. E isso acontece por um motivo que quase ninguém explica, tá? Isso acontece muito mais quando tu tem um resultado que não é tangível. Porque pensa assim, se tu vende um bolo, tu conserta um carro, o resultado tá na frente do cara. Mas e quando tu trabalha com algo que é intangível, por exemplo, essa questão de clareza, negócios e tudo mais. Isso na prática é uma questão invisível. E aí que tá, o produto invisível, ele exige essa tradução. Porque se tu só descreve o processo, ninguém vai ver. Pensa assim, um coach ele não vende sessões, ele muda a forma de como a pessoa vai decidir. Um terapeuta ele não tá vendendo conversas, ele tá vendendo uma transformação interna. E aí que tá, como é que tu resume isso num post no Instagram? Como que tu faz pra que todo esse ressignificado faça sentido em um post? Tem mais, o especialista ele sabe demais. E saber demais te atrapalha, meu amigão. Quando tu domina um assunto, tu enxerga todas as camadas, tu enxerga toda a profundidade, os impactos e tudo mais. E aí tu acha que tu precisa comunicar tudo isso pra que a pessoa entenda. Mas a pessoa não quer saber dessas 15 camadas. Na prática, o que todo mundo quer é tipo assim, ó. Isso aqui vai resolver meu problema? Sim ou não? E aí tu tenta explicar tudo. E quanto mais tu explica, mais confuso fica, meu amigão. Tu já passou por isso? Que o rosto da pessoa parece que vai ficando pior a cada frase que tu coloca. É o que eu chamo lá no vídeo sobre lição de vida, que é a maldição do conhecimento. Quanto mais esse cara sabe, mais é difícil de explicar. Porque na realidade ele tá confundindo profundidade com comunicação. E vamos ser sinceros que faz total sentido eu pensar que o mercado ele quer profundidade. Afinal, eu tô mostrando que eu domino aquilo. Eu tô deixando bem claro que eu entendo em vários níveis, em várias camadas sobre o assunto X. Mas vamos olhar pra realidade. O mercado ele não compra essa profundidade. O mercado compra, na realidade, quem mostra pra ele, quem deixa claro na cara dele o que que aquilo vai mudar na vida dele. Ou seja, na realidade é sobre compreensão. Por ele entender, agora ele tem um motivo pra comprar. Tá, agora tu lembra aquela ficha lá que caiu? A ficha foi basicamente essa. Antes de eu começar esse projeto aqui, eu tinha muita dificuldade de explicar exatamente o que que eu fazia. E se eu, que trabalhava com isso, estudava isso, via os resultados disso, não conseguia explicar o que que eu fazia, então a dificuldade de explicar não era um simples problema de comunicação. Era o meu negócio, amigão. E por isso que eu reestruturei todo ele. E é por isso que eu faço o projeto que eu faço hoje. Eu tinha esse problema, e isso não é ironia, isso é prova. Até mesmo no início desse projeto aqui eu tinha um pouco de dificuldade para aplicar esse resultado na minha comunicação. E essa é a prova basicamente mais honesta que esse problema ele existe, ele é real, ele é profundo. Ele é tão profundo, tão difícil assim, que até quem trabalha com isso não tá imune. Quando eu entendi isso, eu parei de simplesmente só descrever o meu processo. Eu fiz exatamente aquilo que eu faço com o cliente. Eu inverto a perspectiva. Ao invés de simplesmente pensar o que que eu faço, eu penso o que que meu cliente tá sentindo antes de querer me procurar. Que a maioria das respostas eram sempre iguais. E que esse cara sentia que sabia muito, mas não era valorizado. Que esse cara é bom, mas não é escolhido. Que se esforçava muito, mas o resultado não aparecia. E aí quando eu comecei a pensar através da cabeça do cliente e não só falar sobre o meu processo,
Aí que tudo mudou. E a frase pra explicar o que eu faço saiu praticamente sozinha. E essa frase que funciona, ela não sai da copy que tu pediu lá no ChatGPT. Sai dessa inversão de perspectiva. É tu parar de olhar pra ti e olhar pra ele. Porque ele sente, como que ele descreve, quais palavras que ele usa, e essa frase vai ser só uma consequência. Isso me leva diretamente a falar contigo. Porque provavelmente tu pode estar passando por isso. E eu preciso te mostrar o que isso significa pro teu negócio, amigo. Se tu é um autônomo no teu negócio e tu sente que tu trava, saiba, meu amigo, que isso é uma informação. E essa informação, basicamente, ela tá te dizendo que existe um gap entre o que tu sabe e o que o mercado entende sobre ti. E é esse gap que explica exatamente por que tu pode ser o melhor do mundo e simplesmente não ser escolhido. E é tentador achar que as palavras certas vão consertar tudo, vai resolver tudo. Porque o problema não tá nessa frase em si, tá? Que tu não decidiu ainda o que tu quer que o mercado pense sobre ti antes de tudo. Tu faz muita coisa, tu sabe muita coisa. E aí quando tu tenta expor isso na tua comunicação, é como se tu tivesse tipo assim, nossa, olha esse prédio, muito lindo, olha aqui como esse prédio é lindo, olha como eu sei tanto, olha quantas coisas eu resolvo. Só que tu não expõe pra esse cara a porta de entrada. E aqui eu não tô falando de CTA, não tô falando de uma chamada pra ação. Eu tô falando que essa porta de entrada tem que fazer sentido pro cara. Que ele veja, que ele reconheça que aquela porta de entrada faz sentido pra ele. Porque, digamos assim, tu pode estar numa área de atuação, tu pode ter uma solução que, na prática, resolve 15 problemas. Tu sabe todos os impactos desse teu serviço. Tu sabe que a tua solução também impacta em outras 10 coisas que a pessoa nem imagina. E aí tu fala de tudo isso. E eu entendo que parece fazer sentido tu mostrar todo esse repertório. Mas, na prática, essa pessoa não conseguiu conectar o que ela fala e sente com as tuas 800 soluções, meu amigo. Então, pensa assim, ó, essa pessoa, ela fala que ela precisa de uma casa, ela pensa que ela precisa de uma casa. Aí tu vai lá, meu amigão, e tu apresenta a casa. Aí tu mostra a porta de entrada dessa casa. Aí quando a pessoa entrar na casa, na realidade ela vai perceber que ela sempre esteve no prédio. Aquele mesmo prédio que tu queria tanto mostrar. E eu entendo, escolher essa porta de entrada parece limitar. Mas só que tu tem que pensar o seguinte: se eu não tiver porta, se eu não apresentar porta nenhuma, ninguém vai entrar, meu amigo. É exatamente esse trabalho que eu faço no diagnóstico gratuito. Eu sento contigo e a gente faz o que provavelmente tu nunca fez. Olhar o teu negócio de fora, identificar onde é que tá a confusão, quais filtros precisam ser aplicados e o que organizar primeiro para que a tua comunicação finalmente funcione. Não é caldo de venda disfarçada, porque eu tenho minha mentoria também. É um diagnóstico real de onde que tá o nó que tá travando a tua comunicação. Se quiser, amigão, tá na descrição. Agora eu vou te mostrar o que acontece do outro lado. Porque quando toma essa decisão, a frase simplesmente aparece. Muda coisa que tu nem imagina. Quando o especialista faz esse trabalho de escolher, de decidir o que ele quer que o mercado entenda sobre ele e traduz isso para a linguagem do cliente, uma série de coisas começam a acontecer. Uma coisa que parece besteira, mas é um sintoma também, tá? A questão daquela pessoa que todo dedinho nervoso pra mudar a build, velho. Porque a decisão de quem tu é já tá tomada, ou seja, não vai mudar. O teu conteúdo, ele vai ganhar eixo também. Tu sabe sobre o que falar, tu sabe o ângulo que tu precisa falar. Criar conteúdo, pensar conteúdo, deixa de ser uma angústia. Quando alguém te pergunta o que tu faz, tu vai responder a mesma coisa. Não é como um robô, mas vai ter coerência sempre. Tu vai responder com segurança, sem hesitar. O cliente certo começa a chegar porque ele começa a se reconhecer na tua comunicação a partir do jeito que tu começou a apresentar o problema. E talvez o resultado mais subestimado é que tu tem confiança sobre o teu trabalho. Pô, eu sei que parece papo de coach pra caralho, mas é verdade. Porque querendo ou não, o resultado dessa confusão na tua comunicação gera muita insegurança interna. Se tu não sabe explicar o que tu faz, talvez uma parte tua comece a duvidar de ti mesmo, da tua capacidade. Essa confusão não só sabota a tua comunicação, sabota a tua confiança. Quando tu resolve essa explicação, tu não ganha só uma frase bonita, tu ganha de volta a convicção sobre o teu próprio trabalho. E a convicção, meu amigo, ela muda tudo. Ela muda o teu preço, ela muda a tua postura, ela muda a tua energia, o teu conteúdo. E eu quero fechar esse vídeo basicamente falando uma coisa que vale pra qualquer especialista. Se é pra te sair com alguma coisa desse vídeo, eu quero que seja isso aqui, ó. A dificuldade que tu tem pra explicar o que tu faz não é um defeito, é um diagnóstico. Tá mostrando que tem esse abismo entre o que tu sabe e o que o mercado vê. E esse abismo tá claramente te custando cliente, dinheiro e reconhecimento. Mas esse problema, amigão, ele tem solução. E não é com essa frase mágica que tu vai montar no ChatGPT, tá? Não faz isso. É com organização, é com decisão e é com tradução. Então, tu lembra lá no início do vídeo que eu falei que eu também passava por esse problema, eu também tinha dificuldade de explicar o que eu fazia? Pois é. Isso, meu amigão, é uma credencial que eu sei o que tu tá passando. Eu sei como é e eu sei o caminho de saída. Se tu quer encontrar esse caminho, o diagnóstico está na descrição, meu amigo. É isso, gurizada. Valeu. Deixa o like e se inscreve aí.